bom seria que não tivesse imposto, tá? Mas eu vou fazer como imposto ainda que o imposto seja uma trabalhadora. Aqui no caso ela vai estar no sapato, mas você olha de perto para que a pessoa tire o sapato. Bom, para quem está começando, a gente sempre fala que pede para que faça primeiro a encarnação do colchão. Para que isso? Para que consiga sentir que a energia foi ativada. Tá? Depois de algum tempo, vocês vão ver que é só pensar em vou fazer tal coisa, e a energia já está ativada. Tá? Então, assim, no princípio se pede, né? Fica algum momento captando e fazendo energia de venda vão reformar o que eu chamo de emocional. Bom, é possível fazer com a pessoa sentada ou em pé, cara, aqui a gente está sentado. Como é que a gente faz? Posicionar a mão ativa na frente do corpo do receptor e a mão passiva atrás do seu corpo. As mãos, com as mãos paralelamente posicionadas, dirigidas para puxar a base e executar movimentos circulares que está cheio. Então, vai ter a mesma coisa dos pontos aqueles que a gente usou, mas da seguinte maneira. Essa aqui é a minha mão ativa, no caso. Está ativa de vocês. E aqui a passiva. Aí eu vou fazer movimentos circulares com o pé dele, nesse sentido aqui, ó. Se vocês olharem a minha mão direita, de frente, eu estou fazendo movimentos no sentido anti-horário, tá? E eu vou fazer aqui, aqui, e depois aqui não, porque a cabeça está aqui, ó. Tá vendo? E aí eu pego e estou fazendo assim, tá? Então eu vou fazendo até o alto da cabeça, quando eu chego lá eu faço com a mão. Quando eu chego aqui em alto, eu toco. Apago o sol lá. Bom, eu fiz uma vez desse lado. Fiz uma vez aquele lado, vou para o outro lado. Faço uma segunda vez. A minha mão direita continua sempre. Vocês vão olhar para a esquerda, está em sentido horário. Na direita você tem que prestar atenção. Sempre em sentido horário. Anti-horário. Vai, lá em cima de novo. Chega aqui, a mesma coisa, apaga o seu. E aí volta para o primeiro lado e faz uma terceira vez. Tá? Se possível perceber aqui. Bom, isso aqui foi a harmonização, né? A mesma coisa que aquela que a gente fez aqui. Quando você faz para uma outra pessoa, isso tem não só o sentido de harmonizar, mas seria como se fosse uma aplicação condensada de energia. Ela já pode ter até o primeiro efeito no meio estado quando a gente faz isso. Tá? Por quê? Obrigado. Vou deixar completar. Não. 7 vezes sobre cada parte. Tá? Uma 3 vezes no sentido. 1, 2, 3. Tá? Comecei, segunda vez do outro lado, terceira, depois eu comecei de novo. Tem alguns aspectos bem interessantes nisso aqui que são conversados e precisam ser bem colocados aqui. Como se vai passando ao longo do campo energético, é possível ter algumas sensações. Essas sensações vão indicar que há excesso ou falta de energia em determinado ponto. Para que serve isso? Serve para indicar, por exemplo, assim, se a pessoa está com um problema digestivo, que ela tem demais, que o físico sobrecarregado, e exatamente naquele ponto que tu vai passar a mão, tu vai saber, tu vai sentir vai ter essas sensações. Depois eu tenho esses testes aqui com os outros, para ver isso. E uma coisa mais interessante que tem é o seguinte:
que bom, isso aqui foi o que a gente fez, né? A mão sempre em sentido anti-horário. Se tu olhar desse lado esquerdo, a mão esquerda, parece horário, mas olhando de frente, a mão direita é sempre em sentido anti-horário. Quando se falava da coisa dos chakras, vamos considerar que a gente seja uma representação do chakra, se falava assim, que eles têm um movimento, um fluxo de entrada e de saída, né? Ou seja, de interação com o meio, no sentido de absorção e irradiação. Né? Ele vai absorver as energias do ambiente e vai irradiar aquilo que tu transmite para o ambiente. Né? Quando entra o fluxo, quando tu quando tu recebe essa irradiação, ou essa influência do ambiente, se diz que é um movimento anti-horário. É isso? É. E quando tu irradia, isso seria um movimento horário. Tá? Bom, e eu falei para você também que nós não estamos interessados em nada a respeito do chakra. Aí vai só quando você vai sentar, então para que eu estou falando isso? Não, nada para isso. É o seguinte, eu quero dizer para vocês aí que nós não estamos interessados propriamente no estudo dos chakras, mas no efeito que essa energia tem, independentemente da configuração que a pessoa tenha, ou se um chakra está mais aberto ou mais fechado, o efeito desse tipo de harmonização é justamente harmonizar, ou seja, trazer o equilíbrio entre o movimento de aberturas e de irradiação e de recepção de energia, ou seja, a troca entre a pessoa e o ambiente. Tá? Então, ele é feito 3 vezes porque justamente isso, quando tu faz uma vez com essa mão, está fazendo no sentido anti-horário, quer dizer, está irradiando. Quando faz desse sentido, como aí está puxando, é isso? Então, nesse sentido, tu não pode estar simplesmente mexendo ali, mas tu está depositando uma energia também. Então, de alguma maneira, tu está introduzindo para que haja um reequilíbrio ou harmonização, como é chamado. Tá? Então, é nesse sentido assim que está a importância de uma aplicação como essa, no sentido de restabelecer mesmo. Por isso que às vezes as pessoas já têm aqui como se já tivessem, já me senti revigorado. Né? Ou, em alguns outros casos, eu me senti muito tonto, muito fora se tivesse perdido o chão, porque alguns lados caem, com bem pouco, os resultados pés. Justamente por causa disso aqui, um choque de energia. Aí ele deita a pessoa, faz uma aplicação e ela se restabelece. Então vamos questionamento? Tá? Então aí, da mesma maneira que isso com a máquina quando ela estava sentada, podia ser feito com ela em pé, tá? Da mesma maneira, mesmo procedimento. Entendeu? Aqui está o que eu tinha falado para vocês sobre quando se tem deficiência ou excesso de energia. Então, assim, quando se vai passando a mão, ao longo desses centros de energia, que na verdade nós estamos fazendo uma percepção sobre os órgãos internos, ou seja, a parte energética do órgão, se pode perceber que a pessoa tem deficiência ou excesso de energia. Como é que se percebe a deficiência? Aí a gente sente assim, como se fosse um vento frio, sensação de criar uma cavidade no local, uma pequena sucção ou atração para o ponto.
Tá? Então ali está com a mão em cima do ponto. E há como se tivesse uma cavidade, quer dizer, a mão é atraída para ali e é um ventinho frio. Então essas são coisas que vai desenvolvendo a sensação. E é bem palpável. Tá? Aí você vai vendo que a gente tem uma deficiência. Então, e o que é uma deficiência da nossa fraqueza, deficiência de assimilação de alimentos e energia pela parte do corpo, o órgão correspondente. Mas, em alguns aspectos, também pode denotar que há uma abertura inicial no energético quando há um trabalho espiritual mais elevado. Isso é muito comum no dia na parte do sono, esse ventinho, assim. Aí já não é propriamente deficiência, mas uma abertura em um outro nível. E o excesso de energia, ao contrário, é como se tivesse calor, uma concavidade, né? Uma protuberância naquela região e uma sensação de repulsão, né? Como se tivesse a mão sendo levemente empurrada naquela área. E é causado por bloqueios, pontos, e pode dar início de inflamações, excesso de alimentos, conversão dos órgãos reflexos. Então, são coisas bem simples, assim. E eu coloquei isso aqui só para dar um exemplo, assim, de que nós mesmos devemos de alguma maneira, aprender a fazer o nosso próprio diagnóstico, tá? De uma maneira mais intuitiva. Então, existem muitos métodos de aprender a fazer o diagnóstico mais sutil, mas eu acho que é uma base para que as pessoas possam, para que vocês possam ir desenvolvendo uma forma de diagnóstico sutil. Né? Tá? Existe alguma possibilidade também de fazer uma interação com determinadas cores? Né? Por exemplo, assim, aqui eu coloco uma convenção que eu criei propriamente para mim. Então, quando sutilmente assim, parece que é um vermelho, aí parece que é um processo inflamatório que está se formando. Junto com aquela concavidade, é uma energia que parece vermelho. É uma inflamação. A amarela pode ter um problema de ordem energética, né, como influência do ambiente e tal. E o verde em função de canais de energia. Então são convenções assim, que a gente vai aprendendo a colocar e que definem um processo ao longo do trabalho que a gente vai desenvolvendo. Depois aqui, que nós vamos ver também agora daqui a pouco na máquina, tem uma sequência geral para outras pessoas. Aí isso aqui é muito semelhante com as funções do reiki mesmo, né? Para quem já conhece. Então aqui, por exemplo, tem a primeira posição assim, sobre os olhos, sobre a cabeça, depois a gente vai ver cada uma delas e a gente vai comentando, né? A quinta, por exemplo, o reiki não tem, que é colocar as mãos aqui. Mas essas são todas iguais. As outras são todas iguais, mas essas longas. Tem uma característica que a gente coloca também diferenciada sobre o efeito, digamos, produzido. Por exemplo, essa aqui mesmo dos ombros, né? Ela é uma situação que ela tem um efeito puramente emocional. Pura, mais emocional. E as outras são completamente mesmo. Isso aqui é para dar mais tempo para a pessoa. Não que haja necessidade de fazer todo esse. Não. Que só com as quatro bases aqui ela já faz toda a limpeza. Isso. Em casa, então, com os familiares, a gente faz essa. Paciência. Se for fazer para uma outra pessoa, como eu digo assim, né, na prática terapêutica aqui, eles vão pagar mais um tempo mesmo. Bom, vou deixar aqui e aí a gente vai. Eu vou propor assim, ó, primeiro, antes da máquina,